A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje vamos trazer mais um ensino espiritual. Hoje nós vamos falar sobre decretos espirituais. Existem alguns tipos de decretos na Bíblia, mas hoje nós vamos falar especificamente sobre decretos espirituais e orações de decretos. Como funciona, como fazer, então ouça até o final. Irmãos, existem decretos espirituais, mas não é para a pessoa sair dando decreto em tudo, não é assim que funciona, pois para a pessoa dar decretos espirituais, ela tem que andar na justiça e ser direcionada por Deus para fazer isso. Para a pessoa dar decretos, ela tem que estar com a sua justiça restaurada, ela precisa fazer parte do reino dos céus. Primeiro ponto, posso dar decretos espirituais? Todo cristão que está no reino de Deus, que é nascido do reino dos céus, está convicto da sua fé, está praticando a justiça, ele pode sim dar decretos espirituais. Aí você diz, mas para quem são esses decretos? Esses decretos são para Deus? Não. Os decretos são contra as forças do inferno, os decretos são contra as forças malignas, os decretos são contra as leis naturais da terra, contra esse sistema maligno do mundo. Ou seja, eu estou decretando a vontade de Deus sobre tudo isso. Eu estou decretando a vontade de Deus sobre tudo isso, sobre tudo aquilo que não está dentro do reino dos céus. Então eu decreto a vontade de Deus. E saiba que quando você dá decretos espirituais, você está manifestando o reino dos céus. Quando você dá decretos espirituais, você está trazendo o reino dos céus para a terra. Mas para isso, entenda, você precisa desenvolver a sua autoridade espiritual. Pois para dar decretos, você tem que ter autoridade espiritual, unção e ter maturidade espiritual. E isso vem através da oração. E você desenvolve isso através de uma vida de oração. Pois para você desenvolver essas coisas, você precisa levar uma vida diária de orações. E lembre-se, você só pode dar decretos espirituais segundo o nível da sua esfera de autoridade espiritual. Mas para isso você precisa conhecer qual é o nível da sua esfera de autoridade espiritual. Então vamos lá. O que é decretos na oração? Como funciona a oração de decretos espirituais? Na oração de decreto, você pode repreender os poderes de principados, potestades que estão atuando sobre famílias, sobre igrejas e até mesmo sobre nações. E há momentos na oração de decreto que você também pode dar decretos espirituais contra as forças de demônios geracionais, contra forças de demônios de enfermidades malignas. E é neste momento, quando você está em guerra contra o inferno, que você que você solta esses decretos espirituais contra as resistências dos demônios, que muitas das vezes se levantam contra os propósitos de Deus, contra os propósitos de Deus na sua vida, na sua família, contra os propósitos de Deus no seu ministério. Isso são decretos na oração. Mas como fazer orações de decretos? Aí você começa a decretar assim: demônios, soltem a minha família. Eu decreto na palavra de Deus, porque Jesus veio para destruir as obras do inferno, as obras do diabo. Então, o que são decretos da oração? São o que a palavra de Deus disse. O que são decretos na oração? São o que a palavra de Deus diz. Eu decreto o que a tua palavra diz. Então, decretos na oração são o que a palavra de Deus diz. A gente sempre decreta aquilo que a palavra de Deus diz. Mas, porém, para dar esses decretos espirituais, você precisa ter, entenda, a unção de Deus. Pois não adianta dar decretos da boca para fora. Não adianta. Por quê? Porque não vai funcionar você dar decretos da boca para fora. Você precisa ter unção, você precisa ter autoridade espiritual para você poder, então, dar decretos espirituais. Por exemplo, um exemplo. Em uma das lives de oração que eu fiz ao vivo aqui no canal, o Espírito Santo, em certo momento, me direcionou e me permitiu dar um decreto espiritual contra as forças malignas que estavam atuando, essas forças malignas que estavam atuando sobre vidas de pessoas, causando então enfermidades nas vidas dessas pessoas. Então eu fiz algumas orações de decretos.
E depois eu recebi vários testemunhos a respeito disso. Várias pessoas foram tocadas, várias pessoas foram curadas. E depois uma irmã também testemunhou dizendo, e no testemunho dela, ela diz assim, que na hora que eu liberei o decreto espiritual, ela disse que deu um trovão no céu. E ela disse que lá não havia nuvens escuras no céu, mas deu um trovão no céu, bem na hora que eu dei o decreto espiritual. Então, o que ela fez? Ela voltou à oração. E na parte que eu dei o decreto espiritual, de novo, deu outro trovão. E então ali, ela entendeu que era Deus confirmando o decreto. E ela tomou posse desse decreto, ela tomou posse da bênção e da vitória. Louvado seja Deus, Deus seja louvado. E lembrando que para dar decretos espirituais, você tem que ter a unção do Espírito Santo e ser direcionada por ele. Pois para você poder dar decretos espirituais, você precisa estar respaldado pela palavra de Deus e protegido por Deus. Porque senão, se você dar decreto contra as forças do mal, contra principados, potestades, contra as altas forças malignas, e você não estiver preparado, saiba, essas forças malignas, elas virão contra você para te destruir. Então, para dar decretos espirituais, cuidado. Você precisa saber e ter certeza que Deus está com você e está te conduzindo para dar esses decretos espirituais. Por quê? Porque decretos espirituais são confrontos diretos com as trevas. Guarde isso. Decretos espirituais são confrontos diretos com as trevas. E lembrando que para dar decretos espirituais você precisa estar preparado espiritualmente, você precisa ter anjos ao seu lado, você precisa ter a direção de Deus e ser guiado por Deus para fazer esse tipo de decreto espiritual. Irmãos, isso é apenas um resumo. Tem muita coisa sobre isso, mas foi isso que Deus permitiu eu compartilhar com você para que você entenda um pouco melhor como funciona. Pois algumas pessoas me perguntaram o que eram decretos espirituais. E aqui eu estou explicando para você o que são decretos espirituais e como funciona. Porque tem pessoas que nunca ouviram falar e algumas ouviram falar, só que não sabiam como funciona. E então eu estou dando esse pequeno resumo para que você possa entender e compreender melhor o que são decretos espirituais. Então, recapitulando, para dar decretos espirituais, você precisa andar na justiça, você deve ter unção e autoridade espiritual, e você tem que saber qual é o nível de autoridade espiritual que você tem. Pois como você vai dar decretos se você não sabe qual é o nível de autoridade espiritual que você tem? Mas, irmãos, entenda, eu não estou falando aqui de uma autoridade espiritual que a pessoa acha que tem, porque tem crente, irmãos, que acha que tem autoridade espiritual. Tem crente que viaja na maionese e acha que tem unção, que tem autoridade espiritual e sai aí dando decretos. E tem pessoas que saem aí dando decretos contra principados, potestades, contra o inferno. E essa pessoa está com a vida toda torta, toda destruída, está com a vida cheia de pecadinhos de estimação, não ora, não jejua, não pratica justiça e quer dar decretos espirituais e acha que tem autoridade espiritual. A pessoa que quer dar decretos e a pessoa não ora, não jejua e começa a fazer esse tipo de oração e depois essa pessoa que acha que tem autoridade espiritual e não tem, não vai aguentar a retaliação, não aguenta a retaliação e as consequências vêm e os demônios vão atacar para destruir a vida dela. Então, para você dar decretos espirituais, você precisa conhecer o seu nível de autoridade espiritual e conhecer a vida de oração que você leva diante de Deus. Então, cuidado, porque isso não é brincadeira. Pois nós estamos em guerra, nós estamos em batalha espiritual. Como o apóstolo Paulo disse, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, nas regiões celestes. Ou seja, nós precisamos estar preparados para a batalha espiritual. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para que você entenda mais ou menos como funciona o nível de autoridade espiritual. Vou dar um exemplo, é só um exemplo, uma comparação para que você possa entender melhor. Por exemplo, aqui no exército da terra tem soldados, sargentos, capitães, coronéis, generais e assim vai. E no reino dos céus, você precisa também entender qual é a sua esfera de autoridade espiritual. Aqui na terra, existem esferas de autoridades, né? Existe o sargento, capitão, depois o coronel, o general. E assim também no reino dos céus.
Você precisa entender qual é o nível da sua esfera de autoridade espiritual. Só que isso não tem nada a ver com títulos humanos que você pode ter aqui na Terra. Tem gente aqui na Terra que tem o título de pastor presidente, de bispo, apóstolo. Só que no reino dos céus, o nível de autoridade espiritual dele é apenas de um soldado, mesmo aqui ele tendo um alto título, como de um pastor presidente, mas às vezes no reino dos céus ele tem um nível espiritual de autoridade espiritual apenas de um soldado. Já tem alguns que nem tem nível de autoridade espiritual. Então você precisa entender isso. Você precisa saber qual é o nível da sua esfera de autoridade espiritual que você tem no céu. Não importa qual título que você tem na terra, porque as coisas de Deus é diferente das coisas da terra. Às vezes você é um simples irmãozinho aqui, só que lá no céu você tem muita autoridade espiritual. Então você precisa saber qual é a sua esfera de autoridade espiritual. Irmã, eu não sei. Pergunte para Deus, pergunte para o Espírito Santo que ele vai te revelar. Amém? Ok? Então você precisa entender qual é o nível da sua esfera de autoridade espiritual. Se é de apenas um simples soldado, ou se é de um sargento, um coronel ou um general. Irmãos, e isso é apenas um exemplo para que você possa se mover no mundo espiritual. Porque às vezes você está no nível de um simples soldado, pois se você estiver no nível de um simples soldado, como você quer enfrentar já principados e potestades? Você não consegue. Você precisa ir crescendo espiritualmente. Por isso que aqui no canal tem vários vídeos sobre crescer espiritualmente. Você precisa crescendo espiritualmente. E quanto mais você crescer espiritualmente, mais a unção de Deus vai crescer, mais o seu nível de autoridade espiritual vai crescendo. Compreendes? Então, recapitulando, você precisa conhecer o nível de esfera que você tem de autoridade espiritual. Você precisa ter a unção de Deus. Você precisa andar em justiça, praticar justiça. Você precisa viver uma vida de oração, de jejum e andar na santidade. Para que você possa então dar decretos espirituais e para que esses decretos espirituais venham funcionar. Mas tudo isso, lembre-se, sempre por direção de Deus. Você sempre faça decretos espirituais, sempre direcionado por Deus. E para terminar, decretos espirituais são declarações feitas debaixo de unção e autoridade espiritual, e elas geram alinhamento naquilo que é decretado por fé. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.